Olá, amigos e amigas que acompanham o nosso Farol Tricolor. Depois de dois triunfos importantíssimos numa sequência 6-4 no Goiás, lá no Planalto Central, o Bahia venceu o Internacional de Porto Alegre, aqui na Fonte Nova, por 1-0. E agora, mais um jogo decisivo neste sábado contra o Fortaleza, na Fonte Nova, Diego. É isso aí, viemos de dois triunfos, vamos tentar esse terceiro triunfo para finalmente respirar um pouco mais na tabela, que a última rodada a gente achou que poderia acontecer, mas os resultados, pelo menos no início, não ajudaram muito, no final até que ajudaram um pouquinho, mas vamos falar sobre isso depois da nossa vinheta. Vamos nessa. É isso aí, de volta aqui com o nosso Farol Tricolor, pedindo imediatamente aos amigos e amigas que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, continuem comentando e compartilhando à vontade para a gente seguir crescendo nesse projeto. Estamos muito perto da marca de 1.000 inscritos, contamos aí com a divulgação, com o apoio de todos vocês para a gente chegar a essa marca e com certeza que seja só uma marca inicial, que a gente siga com milhares e milhares de novos inscritos nos próximos tempos, pai. É verdade, a essa altura agradeço a todos, a todas que nos acompanham. Chamem mais amigos, cheguemos mais, vamos aumentar o número de inscritos. A essa altura, grande abraço para o Josival Matos. O Josival tem aquela mesma opinião que eu expressei aqui no Farol durante um bom tempo e continuo com ela. Se Renato Paiva tivesse sido mandado embora muito mais cedo, há muito mais tempo, o Bahia estaria numa situação melhor. Um abraço para você, Josival. O Henrique, um abraço para você, Henrique, falando sobre o VAR, dizendo que não adianta falar sobre o VAR, que no Brasil o VAR é isso mesmo. Lamentável. Ontem, no Rio de Janeiro, mais um episódio lamentável, inclusive nem tanto pelo VAR, pelo árbitro. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Paulo Sérgio, bora Bahia, minha paixão, vamos nós. É Claro que isso o P aí. é outra coisa. É isso aí. Vamos dar uma olhada então na classificação para a gente começar os comentários. Vamos fazer a classificação Vamos. atualizada aqui do Campeonato Brasileiro depois de 27 rodadas. Amanhã será a 28ª rodada. O Campeonato Brasileiro tem o Botafogo liderando, o Red Bull Bragantino ali em segundo. O Red Bull foi quem ganhou, né? O Flamengo venceu também e foi para o terceiro lugar. Mas o Botafogo ainda tem 9 folgados pontos à frente do segundo colocado. E com essa oscilação recente de Palmeiras e Grêmio, o Botafogo parece ainda mais próximo desse título tão esperado lá pelos alvinegros cariocas, pai. É verdade. O clube da estrela solitária conseguiu armar um time que você diz assim: ah, tem destaques. É verdade que tem destaques. Mas nem os próprios botafoguenses imaginavam essa situação tão folgada no Campeonato Brasileiro. Todos os méritos, os nossos parabéns. Eu acho que é a prova do trabalho, a prova de saber escolher jogadores certos para as posições certas, jogadores que têm qualidade para isso. Coisa que o Laje que caiu, ainda bem que não foi a Laje do Botafogo, quem caiu foi o Laje treinador, vinha complicando, inclusive tirando artilheiro do time, mas aí é problema deles. Mas parabéns, uma belíssima campanha, para mim, campeão brasileiro, indiscutivelmente. É, não tenho tanta certeza ainda não, mas eu acho que está bem perto disso. Mas vamos É, destacar também o Fortaleza, né? Nosso adversário nesse isso. sábado, lá na 8ª posição, vem de uma derrota contra o Vasco da Gama. Podia ter dado essa ajudinha, né? No confronto, seria muito útil para o Bahia. Tava falando até com os amigos lá do Altivo 1918, canal do Fortaleza. Um abraço para eles, falando um pouquinho sobre o jogo. E o Fortaleza veio dessa derrota contra o Vasco e vem para enfrentar o Bahia há uma semana do jogo mais importante da sua história, final da Sul-Americana contra o LDU, LD Ives, lá no Uruguai. E vamos ver o que acontece, mas o Fortaleza é oitavo, com 12 triunfos, 6 empates, 9 derrotas, 6 gols de saldo positivo, pai. Abraçando também o grande Ian, grande figura, e que sempre acompanha os nossos trabalhos e que estava com você nessa live aí. É verdade.
os amigos do Ceará, os torcedores do Fortaleza, o pessoal que acompanha de perto, o time que tem o nome da capital cearense, tá naquela. Bota time titular ou não bota? Por mim botava, por mim não botava. Aí fica com aquele papo. Aqui para nós, quem joga campeonato brasileiro de primeira divisão enfrenta os times titulares. Então, para mim, ó, quero que o Bahia jogue. Se pudesse escolher, claro que escolher o time reserva. Isso é coisa evidente. Mas, para mim, pode vir Fortaleza com o time titular. Problema deles. Se tiver jogador que machuque, se tiver situação de jogador que fique desgastado para um grande jogo, se fosse o meu time, se fosse o Bahia, para jogar a Sul-Americana, num jogo contra o Fortaleza, na situação deles, quem tivesse na posição fosse o Bahia, eu queria um time reserva, no máximo um time misto. Para que isso? Porque precisa de resultado. Tem tantos jogos para fazer resultado, mas para mim não. Pode botar o time titular, não estou nem aí. Eu quero que o meu ganhe. E quem joga a primeira divisão não fica atrás de time desfalcado, time reserva. Já pensou? Vou jogar com o Flamengo, time reserva. Jogar com o Botafogo, como diz o pessoal do Rio, Botafogo, time reserva. Palmeiras, bota time. Que torcedor é esse? Pode time que quiser, não é comigo não. Venha para cá, quer. 1-0 tá bom de novo. 1-0 é um placar gostoso. Tomara. Para Vendo aí a nós. parte de baixo da tabela, né? O Bahia agora ali em 14º, foi ultrapassado ontem pelo Corinthians, que estava vencendo o Fluminense e com um jogador a mais em campo, jogadores a mais, acabou sofrendo um empate do Flu, que foi bom pra gente. Corinthians e o Internacional bem pertinho ali do Bahia ainda. O Bahia em 14º, com 8 triunfos, 7 empates, 12 derrotas, saldo de -3. Abaixo do Bahia, o Cruzeiro com o mesmo número de pontos. O Vasco ainda fora da zona de abaixamento, com 30 pontos. A diferença do Vasco para o Bahia é tanto o empate a mais quanto o saldo de gols. Do Vasco é muito pior do que o do Bahia, -10, o Bahia tem -3. E aí, os times da zona de abaixamento, os praticamente rebaixados já, será muito difícil sair dessa situação. Curitiba e América Mineiro, e o Santos e o Goiás, que estão ali totalmente na briga, né, pai? É verdade. A situação do Curitiba, que já foi campeão brasileiro uma vez, isso não é para qualquer um, viu? Campeão brasileiro de primeira divisão, não é para qualquer um, não. E o pobre do América de Minas, que é sempre aquele time que no máximo consegue ficar um tempo na primeira divisão, time de tradição, com a camisa belíssima, aquela camisa listrada do América de Minas, verde e preta. Eu acho lindíssimo aquele calção preto, camisa lindíssima, mas em termos de futebol é sempre essa segunda ou terceira prateleira. Aliás, no próprio futebol mineiro, o América de Minas é, evidentemente, terceira posição. Com Mas, certeza. lá em cima, o Botafogo bem. E aí, essa questão, o Bahia está numa posição boa em termos de colocação, mas em termos de pontuação, está tudo muito embolado. Aquela questão de ter que ganhar jogos, já ganhou 2 jogos seguidos, que é uma novidade no Bahia esse ano, na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Se puder ganhar o terceiro amanhã, seria muito bom, e aí sim, uma tranquilidade, porque os outros adversários também têm seus jogos difíceis, né, Diego? Com certeza. Vamos dar uma olhada exatamente nas partidas. Amanhã, a Vamos, 28ª rodada, né? Começa aí já isso. nesse sábado amanhã. No caso, estamos gravando na sexta-noite. Com esse jogo aí que já nos interessa muito, o Cuiabá tentando se livrar ali dessa área, conseguiu resultados importantes recentes. Vai enfrentar o Goiás em casa. Tem aqui o São Paulo, que assim, o São Paulo ainda não está totalmente livre, mas eu acho difícil que o São Paulo brigue embaixo até o Ah, final, agora que vai estar focado tranquilo. no Brasileirão. O nosso jogo Isso. importantíssimo, 6h30 amanhã na Arena Fonte Nova. E aí aqui já tem outros jogos super interessantes, o clássico, 2 clássicos que nos interessam muito, Atlético Mineiro e Cruzeiro, Flamengo e Vasco da Gama, Internacional e Santos, um jogo totalmente ali do embolo dos times que estão ali próximos da gente, né? E aí vem Curitiba e Palmeiras, Corinthians e América Mineiro, Corinthians também ali totalmente um pontinho só à frente do Bahia. O panorama da rodada é esse, pai. Sem dúvida nenhuma, os jogos não são fáceis, não são fáceis. A gente tem na conta de que o América Mineiro já está com a situação praticamente definida, mas para quem está jogando, para quem tem torcida, para quem tem um nome do futebol, ele pode complicar, sem dúvida, a vida do Corinthians, pelo menos puxando um empatezinho aí
para tentar complicar. O Vasco, que deu aquela melhorada, e eu disse, não é que eu saiba mais do que ninguém ficar dizendo, eu disse, está vendo o que eu disse? Falei que a mudança de treinador do Vasco disse que seria benéfica. O cara que é boleiro, conhece de futebol, bom atacante, baixinho, naquela tradição, está aí o Vasco melhorando, mas vai enfrentar o Flamengo, como eles chamam lá, o Flamengo. E o Flamengo, com o Tite, que chegou bem, e, claro, mudou o ambiente. Um ambiente com Sampaoli aqui para nós. Nem conheço, nem quero conhecer. Fique lá longe. E Tite, é visível que o astral é outro, não tem aquela coisa da loucura, do desespero, do descontrole que a gente conhecia no Flamengo. E a galera, claro, jogo como esse, um clássico no Rio, jogo difícil para o Vasco, viu? Eu sei que é redundância falar em jogo difícil na primeira divisão, mas eu acho que o Vasco não puxa nada nesse jogo aí. Nada, nem empate, acho eu. Vamos ver. Vamos Claro que eu falar um estou pouquinho da torcendo para ele. escalação do Bahia, das possibilidades aí de Rogério Ceni, Bora, compartilhar com você também. bora. A gente tem Venha. um desfalque sério, que é a ausência de Rezende. Lembrando um dado um pouco triste, né? O Bahia não venceu no Campeonato Brasileiro sem Rezende. Tomara que amanhã seja o primeiro dia, mas em todos os triunfos Rezende estava em campo, né? Mas eu projetei aí a escalação da seguinte forma, pai. Marcos Felipe no gol, Gilberto na lateral direita, Canives, que jogou o último jogo, não vai sair do time, esse é certo. Sem dúvida. E aí vem a quarta zaga ali, a zaga pela esquerda, já com a primeira dúvida. Raul Gustavo é o mais cotado para a zaga, por ser canhoto, o critério de Rogério. Lembrando que o Vitor Hugo saiu, levou muitos pontos na testa depois de uma jogada que acarretou a expulsão do jogador do Inter, né, de Luca, que tinha acabado de entrar no jogo, mas foi expulso com aquela jogada de cotovelo em riste, machucando o jogador do Bahia. Raul Gustavo foi quem substituiu ele no jogo e deve ser o favorito realmente para essa vaga. As outras opções são Gabriel Xavier ou o próprio Vitor Hugo, caso ele tenha condições de jogo. Mas eu acredito que a maior possibilidade aí é Raul Gustavo. Na esquerda, imagina-se que Camilo Cândido seja mantido, apesar de alguns questionamentos na parte defensiva. E aí vem essa posição da frente de zaga, Rezende suspenso, quem deve jogar? Indica a lógica que Acevedo é o mais cotado para a posição. Mas eu lembro que Rogério Ceni treinou com Raul Gustavo de volante há algum tempo. E você ainda destacou na nossa conversa, inclusive, a presença de Mugni, que é um jogador versátil, um jogador forte fisicamente, que também está por ali. Eu acho temerário, que seria temerário escalar Mugni nessa posição mais defensiva, que é um jogador um pouco mais lento, que não tem costume de jogar tão recuado. Depois, só para concluir a escalação, você comenta já em cima do geral, Iago, que é o jogador preferido de Rogério Ceni, sem sombra de dúvida será mantido. E aí vem daí para frente é quem jogou contra o Internacional. Tassiano ali pela meia direita, um pouquinho mais centralizando às vezes caindo pela ponta. Cauli mais pelo centro, Biel pela esquerda. Trabalharam muito bem juntos os dois. Cauli caindo para a esquerda, Biel fechando para o meio, como no lance do gol. E Everaldo, que fez um ótimo segundo tempo na última partida e também tem tudo para ser mantido, pai. Essa deve ser a escalação do Bahia para amanhã. Bom, não há dúvida que Marcos Felipe estará no gol, que Gilberto será o lateral direito, que Canuca Nives, como você chama, como a galera chama aqui na Bahia mesmo, será o outro titular, e a dúvida é justamente no meio. Acredito, pelo que o Rogério Ceni passa, de ser um treinador conservador, de querer jogador que esteja na zaga, do lado esquerdo, que trabalhe com a perna esquerda, que o titular para ele e para o jogo será o Raul Gustavo. Do lado esquerdo, ele vai continuar mantendo o Cândido, quando, na minha opinião, o Cândido é um bom jogador, é um cara que soma, que tem garra, que tem qualidade técnica, que tem um bom apoio ao ataque, inclusive fazendo bons cruzamentos quando ele aparece destacado na extrema esquerda, mas é um fraquíssimo marcador. E os adversários que enfrentaram o Bahia nas últimas partidas já manjaram isso e jogam praticamente enviesados, jogam para o lado do Cândido. Então, isso tem sido uma praxe. Normalmente fazem 2-1 no mínimo em cima do Cândido. Eu começaria com Juba do lado esquerdo, a posição original do Juba do futebol, mas tenho certeza que ele vai começar com o Cândido. O meio campo é bem esse aí mesmo.
é o Iago Felipe, o jogador que ele implantou no meio de campo, o jogador que ele estabeleceu no meio de campo, o Tassiano, que é um jogador de altíssima qualidade, o Acevedo, é a lógica que seja o Acevedo, eu penso que não será diferente, e o Cauli, à frente, Biel, Everaldo, e vamos lá, Bahia, tomara que dê tudo certo. No caso, especificamente, a dúvida é a quarta zaga, ou seja, o companheiro do miolo de zaga desse jogo, e também quem ocupará a posição do Rezende. Porque o resto do time, ele não vai mudar de jeito algum. Muito provavelmente, concordo. Fala, gente, eu tenho um cortezinho aqui, pai, você que me indicou, inclusive, da entrevista de Rogério Ceni, falando um pouco sobre a mudança que ele implementa, né? E ele foi questionado exatamente sobre essa questão do padrão de jogo do Grupo City. Ele deu uma resposta super interessante. Deixa eu compartilhar com os amigos e amigas aqui É bom. para a gente comentar em cima. Deixa eu passar aqui agora. Como é que você fez essa Vamos nós. adaptação? Foi tudo tranquilo para você? Tudo. Não tem imposição nenhuma no trabalho. Eu falei um dia aqui, o dia que eu cheguei, eu falei de simplicidade. A principal simplicidade que eu queria ter era correr menos riscos na saída de jogo. Se eu gosto de sair uma saída apoiada, claro que eu gosto de sair construindo. Se nós tentamos hoje, algumas vezes tentamos, não conseguimos ainda. E você tem que ter a humildade, se você não tem a capacidade, não tem a confiança, até tem a capacidade, mas se você não correr riscos. E esse é o principal. O Grupo City é um grupo que preza pelo modelo de jogo, mas nós temos que prezar pela continuidade do Bahia na Série A. E esse é inegociável, porque eu sei que o grupo que ele mais quer é que o Bahia permaneça na Série A. Com uma pré-temporada, nós podemos inserir muita coisa, mas se nós não tivermos condições, é assim que nós vamos jogar. É com a simplicidade e qual é a vergonha, qual é o problema da gente não sair jogando. Culturalmente o grupo gosta? Muito legal. Tenho certeza que o grupo gosta mais de estar na Série A e depois com uma pré-temporada, aí sim você pode inserir elementos. Então assim, para esse momento, sem muito tempo, com pouca adaptação, nós vamos simplificar. Esse é o momento para isso. Se a gente conseguir se manter na Série A, a gente pode inserir outro contexto de jogo a partir do próximo ano. É isso aí, resposta simples e direta. E a palavra é pragmatismo, né? A palavra que faltava um pouco. Independência do técnico, é verdade, né? Coisa que você sempre trouxe aqui em relação a Paiva, a subordinação dele aos ditames, aos modelos. E Rogério Ceni com outra postura, né? E pragmático, né? Se der para sair jogando, ótimo. Se tiver difícil, se tiver complicado, se não tiver dando certo, a gente vai sair jogando de outra forma e não tocando e arriscando no campo de defesa, né, pai? Claro, eu sempre disse isso, não sei mais do que ninguém, não sou dono da verdade, mas a vida é lógica. Às vezes a lógica é desafiada. Futebol é lógico. Você viu quando o 15 de novembro de Piracicaba, com todo respeito, com esse inclusive Piracicaba, ser campeão paulista. Quando que você viu o Canto do Rio, que já acabou no Rio de Janeiro, o Madureira ser campeão carioca? Não dá. Pode chegar um ano bem, pode se manifestar outro ano bem. O futebol tem lógica. A outra lógica é essa. Está aqui. Um cara que jogou muito, que tinha comando. O pessoal do São Paulo chamava ele de patrão. O Chulapa chamava ele de patrão. O patrão disse que é para ser assim. A gente foi para o jogo, o patrão disse que não ia ser assim. Então a coisa é essa, meu velho. Você pode sair jogando. Qual é o time que você vê sair jogando na defesa no futebol brasileiro? O próprio Palmeiras, que estava aí também. Veja o Flamengo. Claro, quando foi como o Rogério, isso que eu sempre disse. Podendo sair jogando, quem é que vai estar desafogando toda vez a bola, dando bicuda para frente? Mas tem hora que não tem jeito. Ainda mais na defesa. O que é que se conhece no mundo em futebol? Que os jogadores de defesa são aqueles que não têm tanta habilidade como jogadores de meio de campo, de ataque, muitas vezes. Tem alguns com muita qualidade. Claro, o Brasil tem história disso, o futebol brasileiro tem história disso, inclusive de estrangeiros. O próprio Gamarra, que acabou por aqui do futebol jogando demais, o grande Figueiredo e outros tantos e tantos e tantos, o Hugo de Leão, não vou ficar nem nessa que jogar também no meio de campo. Quero voltar porque eu estou dizendo. Isso que o Paiva falava era uma grande besteira. Ele usava isso para dizer que ia ser assim. Então, aquela teimosia, aquilo custou ao Bahia, pelo menos nesse campeonato brasileiro, por baixo, uns 12 a 15 pontos. E isso tem uma parte do rock
que Lobão canta, que ele diz assim: quem é que vai pagar por isso? Quem é que vai pagar por isso? Quem é que vai pagar por isso? Em Santoro, porque tinha aquele negócio, quando o Bahia ganhava no tempo do Paiva, o Santoro elogiava o Paiva e o Paiva elogiava o Santoro. Essa manutenção do Paiva foi absurda. E esse papo aqui, que tem que jogar, foi como o Rogério Ceni tem aqui anotado, não tem posição nenhuma no trabalho. A simplicidade que eu quero é sofrer menos riscos na saída de jogo. O Grupo City preza pelo modelo de jogo, mas temos que prezar pela manutenção do Bahia na Série A. Esse é o papo, essa é a conversa. Agora, Paiva já foi, mas sustentou isso e tinha gente defendendo. Não, ele está certo, é porque o grupo quer. Não, aí, bela resposta e realmente, fim de papo, sigamos. Pronto, vamos ver agora a escalação do Fortaleza também, rapidinho. É O uma. Fortaleza tem 2 desfalques, Vojvoda tem 2 desfalques, fora o que ele vai fazer em relação ao planejamento da final da Sul-Americana, uma semana depois do jogo do Bahia. Mas os desfalques deles são Gonçalo Escobar, lateral esquerdo, e Iago Pikachu, aqui seria Picachives, né? Lá na ponta direita, que é um desfalque sério, um jogador muito importante para a equipe. Sem E dúvida. essa notícia aí que eu estou compartilhando com os amigos é do jornal O Povo, jornal lá do Ceará. E eles projetam Fortaleza com João Ricardo, Tinga, que jogou aqui, Brites, Tite também, ex-Bahia, e Bruno Pacheco, Caio Alexandre, José Wellington, Tomás Pochettino, Guilherme, Marinho e Lucero. Esse time é um time perigoso. E eu chamo a atenção do nosso destaque do problema na lateral esquerda. Né? Quem joga por ali é Marinho, um jogador de grande qualidade técnica, como a gente sabe, mas felizmente está longe do seu melhor momento. Espero que amanhã continue assim e não invente de fazer gracinhas aqui na Fonte Nova. Mas esse é o Fortaleza teórico que pode ser mudado a depender das escolhas e de quem Vojvoda resolver poupar para a sequência de jogos decisivos, especialmente, é lógico, a final da Copa Sul-Americana, jogo mais importante da história do rival lá do Ceará, pai. Sem dúvida alguma, um time bom, vem mostrando isso no campeonato, com o Vojvoda, o companheiro de Fortaleza, o Altamiro ficou falando sobre nosso sobrenome, ficou brincando com você, mas quem vive com Vojvoda, ele deve ser um nome bem simples, deve ser um nome bem fácil de conhecer, inclusive. Mas, brincadeira fora, um treinador de altíssima qualidade, deu uma base muito boa a esse Fortaleza, que começou, viu, esse tempo de ascensão do Fortaleza com Rogério Ceni. Qualquer outra conversa que tem aí, que gostem, que não gostem, que deixem de gostar, porque o Rogério Ceni saiu não sei o quê. Antes de Rogério Ceni, o Fortaleza... Aliás, o Fortaleza passou um tempão sem ficar na primeira divisão. Mas depois que chegou, e com o Rogério Ceni, com um belíssimo trabalho da diretoria, um trabalho de alto nível, de alta qualificação, meus parabéns. E tomara que o Fortaleza se dê bem na Sul-Americana. Estou nessa aí também. Mas é preciso ver que tem um time de qualidade, é preciso ver essa arbitragem, que o que Marinho vai se jogar na área. Aliás, é uma tradição de Marinho. Já sofremos com o Marinho no tempo dele no Grêmio, já marcaram um pênalti contra a gente. Daqui a pouco a gente fala sobre essa arbitragem, que me preocupa também demais. Mas o Fortaleza é um bom time. A minha questão é bem essa. Por mais que queira escalar o time titular, porque por isso, olha o Campeonato Brasileiro, imagine, o cara que vai disputar um título de Sul-Americana, que vai ser o maior carimbo de sua carreira, será que ele vai querer entrar em todas as divididas? Em mais um jogo de Campeonato Brasileiro? Tem que ver isso também, mas por mim não, pode vir com o time titular. Primeira divisão, a gente só enfrenta time titular e top de linha. Vida que segue. É isso aí. Fala um pouquinho da arbitragem, pai, já que você tinha puxado o assunto, a gente já está um pouquinho estourado de tempo, vamos dar esse toque da arbitragem para a gente encerrar, diga aí. A arbitragem para o jogo de amanhã, a equipe, é o mapa do Brasil. Falando em comando, o árbitro será Rodrigo Pereira de Lima, de Pernambuco. Não tenho nenhuma lembrança desse senhor. Se é bom ou se não é. Auxiliado por Neuza Bach, FIFA São Paulo, e Francisco Bezerra Júnior, de Pernambuco. No VAR, Pablo Ramon Pinheiro, FIFA Distrito Federal. Esse é o mapa do Brasil.
e, com todo respeito, uma equipe de arbitragem, tomara que me surpreenda por um lado positivo, que você diz assim, prefiro ver o que é que vai acontecer. Não tenho nenhuma referência de procedência. Ah, Neuza Bach é FIFA, meus parabéns. Ah, Ramon Pinheiro, Pablo Ramon Pinheiro é FIFA. Outros tantos FIFA estão por aí, são complicados. Falando nisso, o Fluminense pediu à comissão de arbitragem da CBF que puna o árbitro Zanovelli, Paulo César Zanovelli, FIFA de Minas Gerais. Uma barbaridade de arbitragem nesse Fluminense 3, Corinthians 3. Agora é torcer e esquecer a arbitragem, o que for, na medida em que ela não faça que nos lembremos de quem está com apito na boca e seus auxiliares. Pois é. Vamos mais uma vez pedir aos amigos que curtam esse vídeo, se inscrevam no Vamos. canal, ativem as notificações. Estamos aqui estreando também, ó, a camisa aqui do Farol Tricolor. Tá aqui do lado de cá. E pedindo mais uma vez que sigam a gente aí, continuem divulgando o nosso trabalho para a gente chegaremos em breve aos 1.000 inscritos, que sejam Sim. o primeiro de muitos milhares. Um abraço a todos e a todas. Bora Bahia vencer o Fortaleza amanhã para a gente respirar melhores ares no campeonato. Bora Bahia! Bora Bahia e tem pós-jogo, fiquem ligados. Maravilha! Um abraço, bora Bahia de novo! Bora!